Oi, eu sou Fernando Oliveira, daqui da Defesa Física, e hoje com um vídeo um pouco diferente, que é algo que eu quero continuar a fazer. Hoje a gente vai resolver a prova da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E uma vontade que eu quero fazer aqui nesse canal é também incluir aulas relacionadas a Olimpíadas científicas. Coisa que com a OBA não dá para pegar muito uns assuntos específicos e ensinar, vale mais a pena eu responder a prova, mas outras Olimpíadas científicas dá para pegar uns assuntos um pouco específicos que são cobrados, porque também as aulas do ensino médio meio que vão servir para essas provas, mas como a OBA só realmente resolvendo a prova, mostrando como é a dinâmica dela e fazendo essas coisas. Um outro exemplo também é a seletiva de astronomia e astronáutica, que vem depois da OBA. Se você tira 7 ou mais pontos estando no ensino médio, fazendo o nível 4 da prova, ou tira 9 ou mais estando no ensino fundamental, no nono ano só, você consegue entrar para a seletiva da Olimpíada Internacional de Astronomia, tem a Olimpíada Ibero-Americana, vai ter internacional, etc, mas tem toda uma seletiva que você consegue entrar. E aí sim dá para fazer aulas relacionadas aos conteúdos especificamente, e se tudo der certo, logo mais eu começo a fazer essas aulas. Então, para não demorar tanto com essa introdução, aqui é só uma explicação do que eu pretendo fazer, vamos começar resolvendo a prova de 2023 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, e com a resolução das questões a gente vai explicando alguns conteúdos e alguns conceitos. Então vamos lá, a prova é composta por 10 questões, cada questão vale um ponto, ela foi mudando com o tempo, então hoje é questão fechada mesmo, você tem que marcar o X, antes era questão aberta, então era mais complexozinho. Mas vamos começar aqui com essa primeira questão, que vale até um ponto, porque você vai ter alternativas, que é uma coisa bem interessante, que você não necessariamente zera se você errar a alternativa, porque vai ser de verdadeiro ou falso, então a depender dos verdadeiros ou falsos que você coloca, vai ter uma pontuação diferente nessas questões. Vamos lá. A imagem a seguir traz a foto do Monte Fuji, no Japão, no dia do equinócio de outono, visto do monastério Kenshin-in, uma escola budista. Nesse dia o sol nasce perfeitamente alinhado com o cume desse famoso vulcão, aqui que ainda está ativo. As coordenadas do Monte Fuji são latitude e latitude 35 graus, 25, 21 minutos e 29 segundos ao norte, e longitude, que vai ser 138 graus, 43 minutos e 52 segundos ao leste, ou o east, que seria o leste. Mas vamos lá, vamos entender algumas coisas que estão sendo passadas por essa questão, que talvez possa parecer um pouco complicado. A astronomia, a prova de astronomia pode às vezes muito parecer um pouco complicado, porque são muitos termos que você não conhece. Mas essa prova em si, ela pressupõe de você realmente entender o que está sendo passado. Você interpretar as questões que existem ali, e com as próprias questões você consegue desenvolver um conhecimento que vai fazer você acertar a questão e alguns conceitos mais básicos que você vê no ensino médio. Porque aqui ele dá uma posição geográfica, mas tem alguns conceitos que é importante você saber. Como, por exemplo, aqui ele diz que está no equinócio de outono. Equinócio, basicamente, é no outono ou na primavera, e no equinócio tem informações importantes como o Sol ele nasce exatamente no leste. Todos os corpos, eles vão meio que nascer no leste do planeta, a gente vai sempre ver eles nascendo no leste, porém, no equinócio vai ser um momento que o Sol ele vai nascer exatamente no leste, então aqui a gente já sabe que é o leste. Vou até aumentar um pouquinho aqui a caneta. A gente já sabe que é o leste, e você vai ter um lado para cá e outro lado para cá, que vai ser importante eu explicar essa situação de você saber onde é que é o leste, norte, sul e oeste. Então aqui você tem essa posição, é equinócio de outono, e você sabe que o corpo está no norte. A partir dessas informações a gente sabe que no norte é outono, e se é outono ele está indo para o inverno, tá começando a ficar inverno. E se fosse primavera estaria indo para o verão. Então é importante saber também as estações do ano, e a gente sabe aqui que aqui também nesse monte vai ser o leste em si, porque ele nasce perfeitamente alinhado com esse ponto, que nessa posição, nessa observação, que aqui você vai ter meio que o Equador e etc. Porque vai ser exatamente onde ele vai estar nascendo, o Sol está acima do Equador nos equinócios. Um dia de equinócio está acima do Equador. E a gente já sabe que ele está no norte. Então vamos resolver as questões que estão sendo faladas aqui. É uma questão de verdadeiro ou falso. Então ele dá umas ideias, tipo, sobre as informações dadas. Primeiro coloque VOF na frente de cada afirmação. Então você vai, em cada afirmação, colocar verdadeiro ou falso. E depois você vai marcar uma da A até o E de questões que vão ter verdadeiros ou falsos, e que evita um pouquinho você acabar colocando uma ordem um pouco errada, que às vezes não tem aqui, e você vai falar,
eu errei alguma coisa, então facilita muito. Mas vamos ver se essas assertivas estão corretas ou erradas. Vamos lá, primeira questão. Uma semana depois do equinócio de outono, o Sol nascerá à direita do cume Monte Fuji. Antes de responder, a gente pode ver aqui uma coisa na segunda. Uma semana depois do equinócio de outono, o Sol nascerá à esquerda do cume do Monte Fuji. Então, ele tem duas questões que são exclusivas uma da outra. Ou seja, se uma for verdadeira, a outra é falsa. Poderia ser que as duas fossem falsas. Não tem como as duas serem verdadeiras. Se fossem falsas, vamos dizer uma situação específica em que o Sol não vai nem para um lado nem para o outro, que não é o que acontece. Eu vou explicar direitinho o que acontece. Então a gente já sabe que uma vai ser verdadeira e outra vai ser falsa. O que não ajuda muito daqui nas respostas do A, B, C, D ou E, porque todas elas você tem um verdadeiro e outro falso, um verdadeiro e outro falso. Se fosse por exclusão, você teria que a primeira com certeza seria verdadeiro, porque você tem 3 verdadeiros aqui. Mas vamos ver o que está acontecendo. Aqui, para saber o que está acontecendo, é você entender como é que o Sol se movimenta no céu nas passagens de estações do ano. Porque o que acontece? Quando mais você está indo para o inverno, o Sol ele meio que vai se afastar da sua posição geográfica. Ou seja, se você está no sul, a gente está no sul aqui, está chegando no inverno, então o Sol está indo mais para o norte. Então ele vai se afastar, você vai ter menos luminosidade, não fica tão quente. E quando está no verão, o Sol ele vai estar bem acima de você, no sul, se você está, ele vai estar indo para o sul, e você vai conseguir observar que vai esquentar um pouquinho mais, porque o Sol está mais próximo, os raios solares vão incidir nessas posições aqui do planeta de maneira mais intensa, falando assim de uma maneira bem mais por cima do que acontece. Mais especificamente, se a gente for observar aqui, a gente consegue traçar que o Sol ele se movimenta num arco de mais ou menos 23,5 graus para norte e 23,5 graus para o sul. Então, se eu boto aqui o leste, você vai ter um ponto aqui que vai estar 23,5 graus de nascimento do Sol e aqui vai estar 23,5 graus. Eu vou dizer que aqui é o sul, porque também conheci as rosas dos ventos, né? O leste, o sul vai estar à direita do leste e o norte vai estar à esquerda do leste. Se você ficar confuso de entender onde é que é o norte, sul, leste, oeste, lembra do mapa mundi. Eu fazia muito isso, eu lembrava do mapa mundi, via que para cima ia ser o norte e para baixo ia ser o sul. E geograficamente você sabe que a gente está no lado oeste porque o leste europeu, o leste lá, a parte asiática vai ser o leste. Então você sabe que se você tem o norte em cima e o sul embaixo, à direita você vai ter o leste e à esquerda você vai ter o oeste. E se você vira a cabeça, você vai ver que tem no leste à direita do leste você vai ter o sul. E assim é bom de você memorizar onde é que é o norte, sul, leste, oeste. Então aqui eu vou ter essa posição, o Sol ele vai se movimentar nesse sentido assim durante o ano, ele vai abaixar um pouquinho de 3,5 graus lá para o sul e vai abaixar um pouquinho de 3,5 graus lá para o norte. Aqui eu estou botando um referencial como se eu estivesse no próprio Equador, né? Porque vai ter essa sincronia, você está em diferentes pontos do planeta, você vai ver essa inclinação um pouco diferente. Mas, vamos lá. Quando ele está aqui no Equador, você tem um equinócio de primavera ou de outono. Se ele vai para o sul, então você está tendo o verão aqui no sul e você vai ter o inverno aqui no norte. E se ele está indo para o norte, vice-versa. A gente estava numa posição no norte do planeta, estava outono. Se estava outono, então vai começar a esfriar, vai começar inverno. O Sol vai começar a ir para o sul. Se o Sol está indo para o sul, então o Sol está indo para a direita. Vamos dizer que aqui é o Monte Fuji, né? O Sol estaria indo para a direita e estaria indo para o sul, então essa daqui é uma assertiva verdadeira. Consequentemente, a segunda é falsa, o que nos indicou que isso daqui estava correto. Então, eu consigo excluir essas duas questões. Na terceira fala, esse alinhamento ocorre 4 vezes por ano. Vamos tentar entender por que ocorre esse alinhamento. Esse alinhamento ocorre quando está no equinócio. Esse equinócio é de primavera ou de outono. Já dei a resposta. Isso só acontece 2 vezes por ano, porque o Sol ele vai fazer esse movimento. Ele vai para cá, depois ele volta, consequentemente, ele vai passar por aqui, por esse ponto, 2 vezes no ano, que é só nos equinócios. Então, isso aqui é falso. A gente vê aqui que, bem, a gente já chegou a uma resposta, porque todos aqui meio que vão falar que isso aqui é verdadeiro, então a gente consegue imaginar que os próximos são verdadeiros, mas eu vou explicar elas porque também não é só estratégia de prova que eu quero ensinar para vocês o que acontece com astronomia e como estudar essas coisas. No equinócio da primavera, o Sol também nasce alinhado com o Monte Fuji, já falei sobre isso, então realmente o Sol vai nascer porque lá é equinócio. E o cume do Monte Fuji e o monastério estão alinhados com a direção leste-oeste. Aí você vai dar a informação de que o Sol sempre vai nascer no leste, então, consequentemente, se ele está alinhado lá no leste, você vai vir para o outro lado, vai estar alinhado com o oeste. Então, aqui a gente já tem a resposta, letra A, da primeira questão. Vamos para a segunda questão, que aqui a gente vai trabalhar com leis de Kepler.
Vamos lá, questão 2, até um ponto. O desenho a seguir, fora de escala, ilustra a famosa segunda lei de Kepler, com o Sol ocupando um dos focos da elipse orbital, que nesse caso está com sua excentricidade exagerada. Sobre esta lei e o desenho, primeiro coloque F ou V na frente de cada afirmação e depois escolha uma linha que contém a sequência correta de F ou V. Então daqui vamos ver o que a gente tem que fazer. Isso aqui está fora de escala, é sempre bom lembrar que a primeira lei de Kepler vai falar que os corpos se movimentam ao redor dos outros a partir de uma elipse. Uma elipse. Isso daqui é uma elipse que você vai ter um foco que vai estar por dentro, você vai ter outro foco, estrutura geométrica de uma elipse. Porém, no sistema solar, de onde foram feitas essas análises, o movimento dos planetas, a excentricidade, ou seja, o quanto ela é achatada, essa elipse, é muito pequena. Então, você, no olho nu, assim, se você não for treinado, você não consegue diferenciar que é uma elipse ou um círculo. Só a fim de curiosidade de entender também. Porque às vezes pode aparecer um movimento de um planeta assim ao redor do Sol e muitas vezes você consegue aproximar os cálculos para uma circunferência. Então, facilita muito mais você ter essa noção para questões de prova e etc. Vamos entender o que está acontecendo. Lembrando que as três leis de Kepler, a primeira lei de Kepler vai falar que movimentos são elipses, a segunda lei de Kepler vai falar da velocidade dos corpos se movimentando ao redor do planeta, ou seja, ela varre áreas iguais em tempos iguais, a velocidade areal é igual em todos os pontos, e também ela, consequentemente, quanto mais próximo, mais rápido, quanto mais distante, mais lento. Nas assertivas a gente vai entender direito como é que funciona isso. E a terceira lei vai falar de uma proporcionalidade matemática do movimento dos corpos, que a distância do corpo ao cubo dividido pelo tempo ao quadrado, do corpo ao Sol, ele vai ser uma constante e isso vale para qualquer sistemas que estão se movimentando ao redor de um corpo específico. Claro que essa constante ela vai ser direcionada para esses planetas. Então vamos lá, para a primeira questão. Se os intervalos de tempo entre A e B, vamos ver aqui, bonitinho, o planeta está girando, tem A e B, X e Y, um tempo de A para B e o tempo de X a Y, e você tem um Sol. Se os intervalos de tempo de A e B e X e Y forem os mesmos, ΔTAB igual a ΔTXY, então a área compreendida dos pontos AB Sol é igual à área compreendida ao ponto XY Sol. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Ele está dizendo que o tempo que ele vem daqui para cá foi igual ao tempo que ele vem daqui para cá, quer dizer que essas áreas aqui são iguais. Só que, vamos tentar entender se elas realmente são iguais. O tempo que ele vai demorar para vir para cá é que é uma distância maior. Você vê que esse arco aqui é maior do que esse arco. Então, se ele demora o mesmo tempo de vir para aqui, para cá, de vir para cá, quer dizer que a velocidade dele aqui vai ser mais rápida do que a velocidade dele aqui. E faz sentido, porque aqui ele está mais distante, tem uma força menor, então ele vai andar mais devagar do que se ele vier daqui para cá. Então, a gente vai ter essa proporcionalidade de velocidade que vai fazer com que essa distância aqui seja meio que proporcional a essa distância. E como aqui está mais próximo, a área que compensa aqui, daqui ser maior, vai ser compensada por estar mais próximo do Sol. E aqui a área que vai compensar por ser mais devagar, mas também vai estar mais distante. Você vê que a área aqui é mais fina e longa, enquanto aqui é mais grossa e curta, mas em teoria as áreas são iguais. Então esse tempo que ele vai demorar para percorrer esse ponto a esse ponto e desse ponto a esse ponto, sim, indica que essas áreas aqui são iguais, porque a velocidade real, a velocidade que ele vai percorrer essas áreas aqui são iguais. Então a primeira a gente já vai, que é verdadeiro. A segunda fala que a velocidade orbital entre pontos A e B é maior do que entre os pontos X e Y. Então vamos lá, se a gente já deu esse argumento, se ele está mais próximo do Sol, vai ter uma força maior, consequentemente ele vai andar numa velocidade maior. E você vê, se ele vem desse ponto até esse ponto com esse tempo que vai ser igual a esse tempo, então consequentemente ele está se movimentando mais rápido. Se você se movimenta numa distância maior, numa mesma quantidade de tempo que se moveria numa distância menor, isso indica que você está se movimentando numa velocidade bem mais rápida. Então, a segunda assertiva é verdadeira. Os pontos A e B estão mais perto do periélio do planeta do que dos pontos X e Y. O periélio é o ponto mais próximo da estrela. Então, periélio perto, hélio, Sol. Perto do Sol, você tem um perigeu, que seria perto da Terra, e você vai ter esses periastros com nomes diferentes, mas vamos lá. Aqui, esse ponto, o periélio, vai ser esse ponto aqui da elipse, que é o ponto mais próximo aqui da estrela, enquanto aqui vai ser o afélio. Então, o ponto A e B certamente está mais próximo do periélio do que o ponto X e Y. Entre os pontos X e Y, o planeta está acelerando? Vamos ver.
Se você ver, ele está distante, mas do X para o Y, ele está se aproximando do Sol. Esse aqui é o movimento de aproximação e pensa que aqui ele está se afastando. Ele chega num afélio aqui, vai começar a se aproximar, ele chega no periélio, vai começar a se afastar. Então, tanto no ponto X e Y quanto do ponto A e B, ele, como está se aproximando da estrela, está acelerando, está indo cada vez mais rápido. E quando ele passar daqui, ele vai ir cada vez mais devagar. É importante observar que se aqui ele está mais rápido do que aqui, então quer dizer que ele acelerou de um ponto a outro, ele foi aumentando sua velocidade, então a quarta assertiva está correta, verdadeira. Entre os pontos A e B, o planeta está acelerando, segue o mesmo pressuposto do que eu já expliquei, então ele está sim acelerando, verdadeiro. Vamos ver aqui, resposta letra B. Obviamente você podia fazer aquelas estratégias de provas que aí já eliminando o que você não fez aqui, de tipo, se aqui fosse falso, aí eu já eliminaria essas três. Como é verdadeiro, eu já eliminei esses dois e por aí vai. Aí é mais estratégia de prova mesmo. Vamos agora para a terceira questão, que é o que às vezes você não vê mesmo no ensino médio, mas como eu falei, as informações são dadas na questão e você vai precisar saber, sei lá, analisar gráfico e responder ela. O gráfico traz a relação entre profundidade e o diâmetro das crateras em 4 luas do sistema solar. As, entre aspas, quebras de linha marcam a transição de crateras simples para complexas, primeira quebra em 1, e de crateras complexas para as bacias com multianéis, segunda quebra em 2. Ou seja, aqui você tem a Lua, que ela vai estar com crateras simples, aí você tem essa quebra aqui, que vai ser umas crateras mais complexas, e essa outra quebra aqui, que vai ser umas crateras multianéis aqui. Baseado nas informações apresentadas no gráfico, assinale a afirmação correta. Então a gente vai ver um gráfico aqui que distingue aqui o diâmetro da cratera em diâmetros e a profundidade da cratera. Então a gente vai ter essa relação entre diâmetro e profundidade entre Lua, Ganimedes, Titã e Europa. E a gente consegue indicar aqui em cada luazinha como é que funciona essa relação. Por exemplo, aqui, se eu for em 1 km, se eu for fazer a linha aqui na Europa, em 1 km você vai ter uma profundidade em torno de 0,1. Aqui, se for 0, não sei se é 0,2, mas você tem umas diferenças ali de distâncias para você fazer esse gráfico. Mas aqui na Lua você vai ter um pouco diferente, um pouco maior. Se você tem um diâmetro de 1 km, você tem uma profundidade normalmente maior do que na Europa. Análise de gráfico. E você vai ter essas quebras aqui, você observa que a Europa vai ter 2 quebras, você observa que o Ganymede também vai ter 2 quebras, e a Lua vai ter 2 quebras, enquanto Titã não tem. Titã só tem um formatozinho aqui específico. Vamos lá. De maneira geral, crateras com 1 km de diâmetro costumam também ter 1 km de profundidade. Será que tem? Se a gente for ver aqui, as crateras de 1 km de diâmetro vão ter menos do que 1 km de profundidade. Então isso daqui é falso, só análise de gráfico. Na Lua, Europa, só encontramos crateras simples. A gente vê que tem 2 quebras na Europa. Então, como já foi mencionado no texto aqui, você tem que ler o texto, obviamente. Sim, porque se você for observar aqui a parte de mais ou menos de 10 km, não necessariamente é exatamente 10 km, mas está trabalhando com aproximações. Então aqui a gente vai ter realmente crateras que vão estar relacionadas, são crateras mais complexas. Inclusive, eu estava fazendo uma coisa que eu li a questão e não percebi, eu fiz 2 questões de verdadeiro e falso, estava marcando falso aqui, mas indica que é só eu dizendo que as questões estão erradas. Mas aqui é a questão de marcar X mesmo e você já tem a letra C como resposta correta. Aqui na letra D você vai ter que a profundidade das crateras da Lua é sempre menor do que as de Ganimedes. Nem fudendo, você vê que aqui no caso da Lua e Ganimedes, quando você vai relacionar as duas, você vê que as da Lua com o diâmetro da cratera, elas sempre vão ser mais profundas. E aqui na letra E, então eu vou marcar falso aqui só para manter o padrãozinho do que eu estava fazendo. Na letra E, fala que em Titã encontramos todos os 3 tipos de cratera. E não, aqui em Titã você tem exatamente só um tipo de cratera específica. Então aqui seria falso. Então você fica com a resposta letra C. Vamos para a questão 4, que pode parecer um pouco estranho, mas normalmente coisas que vai da interpretação, ou se você já estudou astronomia antes, que vai ser muito mais fácil. Vamos lá, questão 4. Quando o Sol passa pelo ponto mais alto do céu, ou seja, meio que acima de você, a gente disse que está acontecendo um meio-dia solar verdadeiro. Quando no dia seguinte ele passa novamente por esse ponto, dizemos que passou um dia solar. Se usarmos as estrelas como referência, quando uma determinada estrela passa por seu mesmo lugar, no dia seguinte dizemos que se passou um dia sideral. A imagem a seguir traz o esquema, fora de escala, da órbita da Terra em torno do Sol em 3 momentos distintos consecutivos. A, B e C. Sobre essa imagem e baseado nos seus conhecimentos, assinale a opção. Então aqui você 3 momentos seguidos. Vamos ter um momento A, aqui você tem um meio-dia solar verdadeiro, aqui você tem um momento B.
tem estrelas fixas aqui em outros pontos, e aqui tem o momento C. Vamos lá. Você tem aqui estrelas que estariam fixas aqui atrás, então você vê que do momento A para o momento B, nesses dois momentos se passou um dia sideral. Por quê? Porque entre esses dois momentos você tem um momento em que as estrelas elas estão no fundo novamente, estão na mesma posição ali em relação ao referencial que eu estou tendo. Porém, 4 minutos depois do momento B, você vai ter um dia solar verdadeiro que passou. Então, do A para o C você tem um dia solar verdadeiro, porque você tem aqui a sincronia entre o ponto mais alto aqui da observação e o Sol. E aqui entre o ponto A e B você tem essa sincronia aqui entre as estrelas de fundo, que como vocês estão a distâncias obviamente diferentes, você tem essa variação. Não é exatamente um dia solar, não é exatamente um dia sideral. Você tem aqui 4 minutos de atraso de um para o outro. Então, a partir disso, vamos entender o que está acontecendo. Entre o momento A e C se passa um dia sideral? Meio que se passou um dia sideral. Você tem do A para o B, um dia sideral que passou. Então, você tem do A para o C, passou esse dia, um dia sideral e deu um dia solar. Mas não necessariamente quer dizer que do A para o C foi um dia sideral exato, sabe? Foi do A para o B um dia sideral. Vamos lá. Letra B. Entre o momento A e o momento B se passou um dia sideral. Se você for considerar a exatidão do que está sendo falado na questão, faz mais sentido falar na letra B, porque aqui do A para o B passou-se sim um dia sideral, porque as estrelas fixas elas acabam estando aqui em sincronia com a posição mais alta aqui do corpo. Porque aqui vai ser, no momento C, vai ser um dia sideral mais 4 minutos, de certa forma. Entre o momento A e B se passou um dia solar? Não, porque um dia solar vai se passar entre o momento A e C. Entre o momento A e o momento B se passaram 24 horas? Não exatamente. E aqui na letra E vai falar entre o momento A e o momento C se passaram 24 horas e 4 minutos. Também não exatamente, porque se você observa, nenhum momento foi mencionado no texto, e também isso não é o que acontece, o dia sideral e o dia solar, eles não têm exatamente 24 horas cravadas. Você vai ter 23 horas, 50 e poucos minutos, eu não vou saber de cabeça aqui quanto tempo, mas não necessariamente vai indicar que é 24 horas exatas. Isso daqui é só padrão aqui para a gente se organizar, mas não é isso. Você tem defasagem, você tem mudanças, etc, e você tem certos atrasos. Como você pode ver essas distinções de dias, você tem um dia que se passou aqui do dia sideral, que vai ser 24 horas, não vai ser necessariamente 24 horas. E se você fosse linkar 24 horas só, seria meio que o dia solar. Mas, bem, nem isso aqui. Vamos indicar que não se foi falado que um dia exatamente é 24 horas. Então a gente fica com a letra B, que facilita muito mais pra gente. Vamos para a quinta questão, vai começar a aparecer um pouquinho mais de cálculo, que ela fala o seguinte: a imagem a seguir traz o balanço médio de energia dos dois gigantes gasosos do sistema solar, entre a luz solar incidente, o fluxo solar, e uma parte da qual é refletida e o restante é absorvida e, subsequentemente, reemitida no comprimento de onda do infravermelho térmico, que é ondas de calor. Além disso, ambos os planetas possuem fontes internas de energia que contribuem para aumentar suas emissões de infravermelho, e os valores apresentados são em watts por metro quadrado, extraídos de várias fontes. Ou seja, você tem planetas ali gigantes gasosos que coisas que acontecem em seu interior fazem com que eles emitam luz no infravermelho, também emitam energia. Baseado nas informações apresentadas primeiro, coloque F ou V na frente de cada afirmação e depois escolha a linha que contém a sequência correta de F e V. Então você vê aqui que você tem Júpiter e você tem Saturno. Você tem um fluxo solar, por exemplo, em Júpiter de 12,6 watts por metro quadrado. Você vê que 8,3 é absorvido e depois reemitido, e você tem 5,8 que vai ser emitido do próprio corpo, e você vê que essa soma aqui vai dar 14,1, e você vai ter aqui o que é refletido, que é 4,3 watts por metro quadrado. Você tem aqui no caso de Saturno, ele está mais distante do Sol, então vai entrar aqui 3,7 watts por metro quadrado, vai ser absorvido 2,4, vai ser reemitido junto com essa fonte interna de calor, vai ser reemitido 4,6 watts por metro quadrado, e você reflete 1,3 watts por metro quadrado. Vamos lá, primeira questão. Da luz que recebem, Júpiter absorve percentualmente um pouco menos que Saturno. Vamos tentar entender se ele realmente absorve um pouco menos. Vamos utilizar a calculadora aqui, porque eu acredito que já nesse nível do campeonato já pode usar a calculadora na UBA. Então é tranquilo, mas caso não, eu tiver errado, depois eu faço algumas aulas relacionadas a isso, como você trabalhar com esses valores um pouco mais diferentes. Porque calcular porcentagem na mão com esses números aí é um pouco meio paia. Mas vamos lá. O quanto vamos entender como é que você vai calcular esse percentual. O percentual de luz que Júpiter absorve. Cadê? Deixa eu ver aqui, que eu até sumi um pouquinho a questão.
Da luz que recebe, Júpiter absorve um pouco menos do que Saturno. Então, vamos entender qual o percentual de luz absorvida por Júpiter. Esse percentual seria o 8,3, que é absorvido, dividido pelo total. Quanto ao total? 12,6. Então, o percentual de absorção de Júpiter vai ser 8,3 dividido por 12,6, que isso dá 0,658, ou seja, 65,8%. Muito tranquilinho. De Saturno vai ser 2,4 dividido por 3,7. 2,4 dividido por 3,7, que dá 64%, 64,8%. Então a gente sabe que Júpiter, percentualmente, você vê que obviamente no valor bruto é mais, porque está mais próximo do Sol, mas percentualmente ele vai ter mais, ele vai absorver mais do que Saturno. Então aqui é falso, porque aqui diz que é um pouco menos. Aqui a segunda fala, a luz solar recebida por Saturno é percentualmente mais intensa do que a de Júpiter por conta dos seus anéis. Vamos lá, ela é percentualmente um pouco maior? É percentualmente. Ela nem é percentualmente um pouco maior. Tipo, a gente já ia quebrar. Eu fui num caminho, mas, mano, ela já é menor do que a de Júpiter. Ela é menor, ela é percentualmente menor do que a de Júpiter. Então já quebrava isso daqui, porque ela não é nem mais intensa, nem em valor bruto, nem coisa. E também não tem, tipo, não tem nenhuma informação no texto que trabalha com dizer que os anéis de Saturno estão relacionados com isso. Então aqui, claramente, falso. Ambos os planetas emitem mais energia do que recebem do Sol. Vamos ver aqui, ó. Se aqui recebe 12,6 e emite 14,1, reemite mais. Se aqui recebe 3,7 e emite 4,6, claro que não é só do Sol. Seria meio estranho ele emitir só energia do Sol maior do que o que ele recebe. Mas, junto com a fonte interna de calor, sim, ambos emitem mais do que recebe. Vamos lá, quarto. Da luz solar que recebe, Saturno reflete, que não é absorve um pouco mais do que Júpiter. Você poderia fazer os cálculos? Poderia fazer os cálculos, mas você não precisa, porque você já respondeu a primeira questão e você viu que se Saturno ele vai absorver menos do que Júpiter, é porque a outra parte está sendo emitida, está sendo refletida. Então ele vai refletir, obviamente, mais do que Júpiter. É bom tomar cuidado. Eu, quando fui ler de primeiro, eu também tive essa confusão, que eu achava que ele estava chovendo no molhado com o que estava sendo escrito aqui. Mas não, ele realmente está falando sobre reflexão, que é outra coisa, ele não está falando sobre absorção, que é o que está perguntando na primeira questão. E na quinta, Júpiter possui uma fonte interna de calor mais intensa do que Saturno. Sim, se for um corpo com mais massa e tal, se você tivesse muito mais massa ali em Júpiter, ele poderia se tornar um anão marrom e etc., que era uma quase estrela de certa forma, mas por conta dessas características, e aqui você consegue observar também com os números brutos, a fonte interna de calor de Júpiter é maior do que a fonte interna de Saturno. Então aqui FFVVV, letra E. É letra E? Não, aqui tá VV, FFF, é o contrário, letra D, eu quase errei aqui por besteira. Seja questão. Uma das maiores novidades do telescópio espacial James Webb JWST é sua capacidade de encontrar exoplanetas habitáveis. Isso porque ele leva um equipamento especial a bordo chamado NIRISS. Não vou falar a sigla exatamente, NIRISS, eu acabei falando, mas vamos lá. Capaz de ler a assinatura química de lugares distantes. Para estrear o equipamento, os operadores do James Webb apontaram um telescópio para o exoplaneta WASP-96b. Ele é um entre os mais de 5.000 que conhecemos na Via Láctea e está localizado a 1.150 anos-luz de nós. Localizado na constelação da Fênix, esse é um tipo de gigante gasoso de raio 1,2 vezes o de Júpiter, mas com metade de sua massa. Além disso, vamos continuar a leitura, é muito quente, com temperatura média aproximada de 500 graus Celsius. Ele está muito perto da sua estrela. Chamada de WASP-96, sua órbita é tão pequena que um ano completo lá tem cerca de 3,5 dias terrestres. A imagem traz o gráfico da curva de luz, o brilho da estrela WASP-96, quando da passagem do planeta WASP-96 pelo seu disco, ou seja, durante o trânsito planetário. Ele vai estar passando ali na frente da estrela, a gente vai ver umas variações de iluminação e vai medir algumas coisas. Baseado nas informações apresentadas no gráfico, primeiro coloque F ou V na frente de cada afirmação, depois escolha a linha que contém a sequência verdadeira correta de F ou V. Vamos lá. Durante o trânsito, o planeta WASP-96b reduziu em 2% o brilho da sua estrela. Vamos ver se ele realmente reduziu.
em 12%. Aqui ele está fazendo o seu trânsito. E aqui ele vai ter uma redução de brilho, né? Aqui seria o brilho em 100%, luz da estrela. Tem a redução porque o planeta está passando no meio, está fazendo esse trânsito, você tem uma diminuição aqui de brilho que vai ser em torno de 1, alguns por cento. Se fosse 2%, estaria mais ou menos aqui, em torno de, aqui vamos lá, 2h30 da tarde, 5 horas aqui você tem esse bloqueio de uma porcentagem do brilho da estrela. Então, não é falso, você não bloqueou 2% do brilho da estrela. Vamos lá, segunda questão. O máximo de trânsito ocorreu às 16 horas do dia 21 de junho de 2022. Vamos ver quando é que aconteceu esse máximo. Às 4 horas. Ele está basicamente aqui às 4 horas. Você tem aqui basicamente trânsito máximo, aqui perto das 4 horas. 4 horas não é exatamente onde teve esse máximo aqui de bloqueio. Então, meio que a assertiva é falsa. Eu sempre tento tomar o máximo de cuidado possível, porque sempre tome cuidado com informações exatas em questões que você tem números muito quebrados. Informações muito exatas assim normalmente tendem a não estarem corretas no geral. Vamos lá. Vamos lá, terceira. Em um ano terrestre, o planeta WASP-96b dá 100 voltas em torno de WASP-96. Então, a gente vai fazer essa conta aqui bonitinha. A gente vai ver aqui, ó. Um ano, ele vai demorar o quê? Em um ano lá, ele demora 3,5 dias. Em dias é 3,5. A gente só vai fazer uma regra de 3 básica. Então, em 365 dias, quantos anos vão se passar lá? Ou seja, quantas voltas ele vai dar? Então, esse x aqui vai ser 365 dividido por 3,5. Então, a gente pode fazer na calculadora aqui, que fica mais fácil. Estou abrindo uma calculadora, porque eu estou clicando aqui no atalho. Aqui dá 3,5. 104 voltas. Então, não é 100 voltas. Tipo, ele chega a dar 100 voltas, mas não é exatamente 100 voltas. Então, aqui é falso. Aqui, se um parsec tem 3,6 anos-luz, então a estrela está a 360 parsecs da gente. Então, a gente vai ter que utilizar da regra de 3 novamente com essas informações que a gente tem aqui de unidades de distância. Então, em anos-luz, seria 3,26. Um parsec, que é outra unidade, aqui seria um parsec que valeria isso. E aqui eu tenho que saber qual a distância dele em anos-luz. Aqui, qual a distância dele? É de 1150 anos-luz. Então, a partir disso, 1150 anos-luz, aqui eu vou ter um x, vou fazer uma regra de 3 básica aqui, né? Vou fazer que x vai ser igual a esse 1150 dividido por 3,26, esse negócio tudo bugadinho. Então, vamos ver aqui bonitinho quanto é que dá. Vamos lá, 1150 dividido por 3,26. Dá 352 aqui, então você vê que não é necessariamente 360 parsec. Falso. E o planeta WASP-96b tem cerca de 30% da densidade de Júpiter. Então aqui agora é uma matemática um pouco maiorzinha e eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem essa conta. A densidade ela vai ser calculada como a massa de um corpo dividido pelo volume. E agora eu vou dar uma estratégia para vocês. A densidade de Júpiter vai ser igual à massa de Júpiter dividido pelo volume de Júpiter. E a densidade desse corpo, desse planeta, vou botar aqui o W, né, o WASP. W vai ser a massa do planeta dividido pelo volume do planeta. Só que a gente não tem a massa do planeta, a gente tem o volume do planeta, mas a gente tem a relação entre a massa desse planeta e o volume dele com a massa e o volume de Júpiter. Então daqui a gente vê, ó, ele tem 1,2 vezes a massa de Júpiter e tem uma massa que é sua metade. Então, a massa do planeta vai ser igual a 1,2 vezes a massa de Júpiter. E o volume do planeta vai ser, ele fala aqui, bonitinho, é metade da massa. Ele tem a massa, não, ele tem 1,2 vezes o raio de Júpiter e tem metade da sua massa. 1,2 vezes o raio. Você confunde, o negócio está do outro lado. Vamos lá, o raio do planeta vai ser igual a 1,2 vezes o raio de Júpiter. E aqui a massa do planeta vai ser igual a metade da massa de Júpiter. Então a gente vê aqui que eu tenho um raio, então não tenho necessariamente o volume. Então eu posso pegar essa equação e vou abrir um pouquinho mais. Vai ser a massa de Júpiter e o volume é uma esfera. Você tem que saber calcular uma esfera. O volume de uma esfera vai ser igual a 4/3 de πr
ao cubo. Só que isso daqui é um valor constante que não muda, correto? Então, como eu vou fazer uma relação aqui bonitinha entre dois corpos, eu não vou achar o valor exato, estou fazendo uma relação entre dois corpos, vou falar que isso daqui é um C. É um valor numérico que eu não tenho qual é, então eu vou botar que C. Aqui eu não vou calcular, não vou multiplicar por π. Então aqui eu vou dizer que é C multiplicado pelo raio de Júpiter ao cubo, enquanto aqui vai ser a massa do planeta dividido por C vezes o raio do planeta ao cubo também. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que, se eu tiver isso daqui, eu tenho o valor da densidade de Júpiter. Então, eu posso tentar chamar esse valor aqui para essa minha equação. Como eu posso fazer isso? Substituindo os dados da massa do planeta e do raio do planeta relacionar entre as massas e o raio de Júpiter. Então, aqui, a massa do planeta vai ser a metade da massa de Júpiter. Então, aqui eu vou ter massa de Júpiter dividido por 2, multiplicado por 1 sobre essa constante aqui que eu falei. E o raio do planeta vai ser 1,2 vezes o raio de Júpiter. Então, aqui vai ficar 1,2 vezes o raio de Júpiter ao cubo. Então, arrumando bonitinho aqui, deixa eu dar um zoomzinho para ficar melhor de escrever. A densidade do planeta vai ser igual, vamos lá, vamos organizar, 1 sobre 2 multiplicado por, aqui eu vou botar a massa de Júpiter, dividido pela constante, vezes o raio de Júpiter ao cubo, multiplicado por 1,2 também ao cubo, porque estão aqui tudo bonitinho. Você vê que isso daqui vai ser exatamente isso daqui, porque é exatamente isso daqui, então eu posso substituir. A densidade do planeta vai ser 1 sobre 2 vezes 1,2 ao cubo, multiplicado pela densidade de Júpiter. Agora eu faço a multiplicação. Eu faço 1 dividido... Eu queria como botar? Não tem como botar isso daqui. Essa calculadora aqui é meu pai. Vamos lá. 2 vezes 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Aqui só para botar... eu coloquei no parênteses, é porque eu não sabia utilizar esse negócio aqui. Mas realmente, deu 0,28, que deu 0,28 multiplicado pela densidade de Júpiter. Ou seja, ele tem cerca. Agora ele não deu um valor exato, ele tem cerca de 30%. 0,28 é 28%. Então aqui é verdadeiro. Quinta questão, verdadeira. Então aqui vai ser V, letra C. Vamos para a questão número 7. O desenho representa o esquema de um calendário solar indígena do hemisfério sul da Terra, onde a sombra do obelisco marca o início de cada estação do ano, indicado pelas linhas de junção enumeradas de 1 a 6. Baseado no desenho e em seus conhecimentos, assinale a opção. Vamos lá. Ele está tendo que representa calendário para o hemisfério sul, onde a sombra do obelisco marca o início. Beleza. Meti um fiquei triste. Vamos lá. Aqui é o leste, então o Sol vai nascer aqui, ele vai se pôr aqui. Se aqui a gente está no hemisfério sul, vamos entender. Se o Sol for para o norte, é inverno. Então, se o Sol estiver aqui e fazer uma sombra aqui quando estiver nascendo, é inverno. Se ele for para o sul, é verão. Então, se ele estiver aqui e fazer uma sombra aqui, é verão, porque está no hemisfério sul. Beleza. E aqui você vai ter no equinócio de primavera ou de outono. A linha 2 indica o pôr do sol no início da primavera. Se você está dizendo que é indicado pela sombra, então o sol vai se pôr no oeste. O sol vai se pôr no oeste e ele vai criar uma sombra aqui na linha 5. Então, não necessariamente a linha 2 vai querer indicar o pôr do sol se não estiver tratando de sombra. Mas vamos ver as outras coisas. A linha 4 indica o pôr do sol no início do verão. Se é verão, ele vem para cá, ou seja, ele vai se pôr aqui e ele vai criar uma linha aqui de sombra que faz sentido, faz mais sentido para mim. A linha 1 indica o nascer do sol no início do verão, o que realmente faria sentido partindo desse pressuposto, nesse daqui, seguindo esse caminho. Então, só que se fosse assim, então a gente teria duas alternativas corretas. Então a gente já começa a ver que a nossa lógica está um pouco diferente do que talvez o que ele quer. Então essa letra A ela é mais interessante. A linha 5 indica o nascer do sol no início do outono, o que faria sentido, porque outono ele estaria aqui
estaria aqui no leste, exatamente nascendo no leste, né? E a linha 6 indica o pôr do sol no início do inverno. Ou seja, se essa linha fosse indicada e realmente, se eu estou no hemisfério sul, isso daqui indicaria o nascer do sol no início do inverno. Então, qual questão que a gente vai indicar? Porque o que ele está querendo dizer para a gente aqui, bonitinho. Vamos ver o que está sendo falado aqui. E eu cometi um errozinho, que eu vou explicar para vocês qual o erro, porque aí já dá para gente tirar realmente qual a resposta correta. Esse daqui está falando sobre a linha da sombra. Para deixar bem claro. A linha da sombra. Então, por exemplo, aqui ele vai indicar o pôr do sol. Não vai indicar o pôr do sol, porque o pôr do sol ele vai estar para cá. Só que vamos lá. Aqui a linha 4 seria o pôr do sol no início do verão? Não. O sol ele vai nascer aqui, correto? Ele vai nascer aqui, mas ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele não vai fazer esse movimento aqui. Ele vai fazer esse movimento aqui. Então, a sombra que seria feita no pôr do sol do início do verão seria aqui, no 6. Não no 1. Porque não faria sentido ele fazer esse movimento, porque ele está indo de leste para oeste. Então, esse aqui cortaria. E todos os outros, ele não está indicando a sombra que vai ser feita. Ele vai estar indicando o ponto. Então, mesmo que o ponto seja, o ponto seja certo, não é a sombra que vai estar indicando a data. Então, a única que está correta é a letra C. Bem, a princípio, essas foram as questões de astronomia da prova da OBA de 2023. Tem mais 3 questões, são as questões de astronáutica. Para o vídeo que já está longo, né? Para ele não ficar maior ainda, eu vou separar entre essas questões de astronomia e as questões de astronáutica, que são questões mais de cálculo. Então, eu vim acabar falando muito mais nelas e acabar ficando um vídeo muito mais longo. Então, esse daqui vai ficar por aqui e o próximo, talvez semana que vem, que saia, ou essa semana ainda fica meio difícil para mim. Mas semana que vem, provavelmente, vai ter esse vídeo com esses restos das questões relacionadas à astronáutica na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica para dar uma separada no vídeo. Então, se você gostou e chegou até aqui, por favor, deixe seu like, envia para alguém que você acha que vai ajudar, principalmente a estudar em Olimpíada Científica. Tem muito mais aulas aqui, muito mais coisas no canal, como aulas para o ensino médio mesmo, como vídeos de resolução de questões, divulgação científica e outros projetinhos que eu estou fazendo. Também tem um canal chamado Canoa da Lagoa, que tem outras coisas completamente diferentes, que é estilo de vida, vai ter uns vlogzinhos, uns reacts, umas gameplays, outra coisa. Mas se você quiser dar uma passada lá, sinta-se convidado. Então é isso, muito obrigado e tchau!